Muito bom dia a todos. O seminário Biodiversidade no Contexto da Sustentabilidade vai estimular a nossa reflexão a respeito de temas centrais da Rio+20, promovendo o debate em torno das questões mais relevantes sobre a biodiversidade, considerando as necessidades de conservação, acesso, uso e recuperação. Compõem o palco de abertura os convidados o senhor Isaac Plasta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente do Sistema Firjan, o senhor Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente e diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, o senhor Roberto Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, neste ato representando a ministra Isabela Teixeira, o senhor Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP e ex-secretário especial do Meio Ambiente do Brasil, e o senhor Walter Lazzarini, presidente do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp. Convidamos o diretor titular do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, o senhor Nelson Pereira dos Reis, para proferir as palavras de boas-vindas e dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Eu queria, em nome do presidente do Sistema Firjan, Dr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, e em nome também do presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff, agradecer a presença de todos que estão aqui neste auditório e também aqueles que nos acompanham através da transmissão pela internet. Caro Dr. Paulo Nogueira Neto, Dr. Roberto Cavalcante, Dr. Isaac Plasta, meu companheiro Walter Lazzarini. É com muita satisfação que iniciamos essa segunda semana de eventos do Espaço Humanidade 2012 com o painel Biodiversidade no Contexto da Sustentabilidade. Matéria da mais alta importância, sobretudo quando se considera o contexto das discussões da Rio+20 e os desafios para o desenvolvimento sustentável. A preservação dos ambientes naturais, da biodiversidade a eles associada, é, em última instância, a garantia da manutenção da vida. Quando os elementos da biodiversidade se perdem, os ecossistemas tornam-se menos resilientes e os seus serviços são diretamente ameaçados. O fornecimento de alimentos, fibras, medicamentos, água potável, a proteção contra desastres naturais, as oportunidades de conhecimento e de educação, entre outros, tornam-se ameaçados. A perda contínua da biodiversidade, portanto, tem grandes implicações para o atual e futuro bem-estar humano. A consciência global pela conservação da biodiversidade remonta já a algumas décadas e tem como principal marco a Convenção da Diversidade Biológica, em 1992, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, realizada aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Desde então, os países signatários da Convenção da Diversidade Biológica trabalham suas políticas, planos e programas sob a égide dos 3 objetivos principais da Convenção: conservar a diversidade biológica, garantir o uso sustentável da biodiversidade, garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios que derivam dos recursos genéticos. Em abril de 2002, as partes da Convenção se comprometeram a atingir até 2010 uma redução significativa da perda de biodiversidade em níveis global, regional e nacional, de forma a contribuir para a redução da pobreza e para benefício de toda a vida na Terra. Esse objetivo, posteriormente aprovado pela Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e ratificado pela Assembleia Geral da ONU,
trouxe a redução da perda de biodiversidade como elemento incorporado como um dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Contudo, durante a 10ª Convenção das Partes da Convenção, a COP10, no Japão, admitiu-se que, apesar do crescente esforço de conservação, o estado da biodiversidade global continuava em declínio. Foi lançado o Plano Estratégico com 20 metas de conservação biológica até o ano de 2020. Esse cenário reflete as imensas dificuldades e desafios a serem vencidos na implementação dos objetivos da Convenção e das metas dela decorrentes. Como efetivar a conservação e o uso racional dos remanescentes naturais e atender às demandas cada vez mais necessárias da população humana crescente. Faz necessário o desenvolvimento e o constante aprimoramento de uma agenda ampla que permeia todos os campos e segmentos da sociedade: científico, tecnológico, financeiro, legal, político e institucional. A Firjan e a Fiesp defendem que a Rio+20 seja uma oportunidade ímpar para aprofundar esse debate à luz das demandas ambientais, sociais e econômicas ligadas, sobretudo, aos ambientes florestais, cerca de 30% da superfície terrestre. Reforçar entendimentos ligados aos serviços ambientais, biodiversidade, estoques de carbono, segurança alimentar e erradicação da pobreza. É com esse princípio que a Firjan e a Fiesp concebem esse evento, reunindo os mais diversos especialistas na matéria. Para cada um dos painéis, convidamos representantes de destacadas instituições nacionais e internacionais ligadas aos mais diversos segmentos: academia, poder público, setor produtivo, órgãos de fomento e sociedade civil, de forma a oferecer diferentes visões e sentimentos sobre os desafios que enfrentamos e as perspectivas que podemos vislumbrar no tocante à biodiversidade no contexto da sustentabilidade, considerando os cenários global e brasileiro. Nós, Firjan e Fiesp, entendemos ser esse seminário talvez o ponto central, crucial de os acontecimentos e as discussões durante esta Rio+20. Finalmente, não poderíamos deixar de agradecer, e isso já foi manifestado na apresentação, a honrosa presença do Dr. Paulo Nogueira Neto, personalidade máxima da agenda ambiental brasileira, que desde 1987, como membro da comissão Brundtland, de forma inovadora e ousada, agregou os pilares social, econômico e ambiental em um único conceito: desenvolvimento sustentável, contribuindo significativamente para a tomada de consciência global a respeito do tema. Ao Dr. Paulo, os nossos agradecimentos e as nossas homenagens e por estar presente aqui conosco. Da mesma forma, também eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, com especial destaque ao Dr. Roberto Cavalcante, aqui representando a ministra Isabela Teixeira, que tão bem, né, com tanta lucidez, tem dirigido e tem apresentado todos os pontos que estão sendo discutidos aqui nessa Rio+20. O doutor Roberto transmita à ministra, assim também, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento pela sua atuação. Enfim, desejamos aqui a todos que nós tenhamos um bom seminário e que sejam profícuas aqui as nossas discussões. Obrigado.
Passamos agora a palavra para o senhor Isaac Plasta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente do Sistema Firjan. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar de biodiversidade no contexto da sustentabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Como presidente do Conselho de Meio Ambiente do Sistema Firjan, tenho a honra de recebê-los para a realização desse evento que tratará de um tema fundamental e que tem importância para a competitividade da indústria. Saúdo a presença dos demais membros dessa mesa, em especial, como foi mencionado, Dr. Paulo Nogueira Neto, Dr. Roberto Cavalcante, meus companheiros da Fiesp, Walter Lazzarini e o Dr. Nelson Pereira dos Reis, esse meu especial amigo e companheiro. Queria, antes de fazer a minha colocação, lembrar que hoje, dia 18 de junho, é o dia do químico, de forma que hoje, em todos os conselhos, em todas as entidades, em todas as universidades de química, está sendo feita uma comemoração especial por esse grande evento. Portanto, os químicos estão de parabéns, como eu. Hoje temos o privilégio de contar com a presença de grandes nomes que irão tratar dos desafios e perspectivas para a conservação da biodiversidade, como também será destacado o valor social e econômico da diversidade biológica, assim como as perspectivas para os panoramas globais e também brasileiro. Atualmente vivenciamos um período de grandes ameaças. Ameaças à biodiversidade. E sabemos dos riscos econômicos a elas associados. Porém, considerar essa ameaça mero risco econômico seria sinônimo de ignorar as diversas oportunidades de negócio oferecidos principalmente para a indústria. Fundamental, no entanto, é a manutenção da vida humana, a preservação da diversidade biológica, e é ponto primordial para a sobrevivência de todas as empresas. Ações de conservação resultam em benefícios em produtos inovadores, lucro, aumento da competitividade, mitigação de riscos e maior número de clientes e também melhoria da imagem, entre outros. Certos de que a economia e a ecologia não são adversárias, o setor industrial visa se desenvolver, aí sim, de modo sustentável, de maneira a contribuir para que o Brasil se mantenha no patamar do país mais biodiverso e, concomitantemente, angariar benefícios e oportunidades para bons negócios. Desejo a todos aqui presentes um excelente dia e um ótimo aproveitamento desse interessante seminário. Muito obrigado. Passamos agora a palavra para o senhor Paulo Nogueira Neto, professor emérito da USP e ex-secretário especial do Meio Ambiente do Brasil. É com o maior prazer que estou aqui e realmente a simples presença nossa aqui no Forte de Copacabana mostra que o assunto meio ambiente é um assunto que toda a nação deve cuidar dele. Eu fiz parte da Comissão Brundtland, é pena que ela não tenha podido estar aqui, mas a Comissão Brundtland ela foi criada pelas Nações Unidas para estudar a interface entre a ecologia e também a economia, né? E havia naquela época, uma restrição, digamos assim,
da área econômica em relação ao meio ambiente, porque havia pessoas que achavam que os recursos que fossem destinados ao meio ambiente fariam falta para o desenvolvimento da economia. Então, era outro mundo, as percepções eram diferentes, e tudo isso levou anos para serem, essas divergências serem solucionadas e as dificuldades também. Na Comissão das Nações Unidas, a primeira preocupação nossa, a preocupação da Comissão Brundtland, foi verificar se o aumento contínuo da população se iria causar ou não um problema sério para todo o planeta. E nós tínhamos muito receio, e todo mundo até hoje ainda tem pelo menos um pouco desse receio. E então nós resolvemos consultar os demógrafos que estudam as populações humanas e o seu desenvolvimento, e eles nos disseram uma coisa que nós não sabíamos. Disseram o seguinte: olha, onde a população explode é nos lugares onde existe miséria. Então, e com provas disso, né? Aliás, a gente aqui no Brasil pode ver isso muito bem também. E então, a grande preocupação da comissão passou a ser a erradicação da miséria. Né? Como erradicar a miséria? E isso, então, nos levou a muitas discussões. E algum membro da comissão, que hoje ninguém sabe mais quem era, disse: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar desenvolver as áreas onde tem miséria, né, para poder erradicar a miséria. E falou em desenvolvimento sustentável. Aliás, a primeira expressão foi desenvolvimento sustentado, mas sustentado da ideia de que alguém de fora está sustentando. Né? Então, a própria população tem que também cuidar disso, né? Então, a palavra sustentável é o termo que pegou. Mas nenhum membro da comissão, nem de longe, podia ter ideia de que essa expressão conquistou o mundo. Hoje, as pessoas não é, que exerçam qualquer atividade, várias vezes durante o dia, vão ouvir falar em desenvolvimento sustentável. Se, por exemplo, os pais têm um filho que não está indo bem na escola, então eles vão falar: olha, suas notas são ruins, hein? As notas do boletim, essas notas não são sustentáveis. Desse jeito você vai ser reprovado. E isso, então, realmente se espalhou pelo mundo. E se a gente fosse divulgar um slogan através de agências de publicidade, digamos assim, gastaríamos talvez até muitos bilhões de dólares para divulgar. E sem gastar um tostão, essa expressão conquistou o mundo. Então, nós estamos aqui, não é? Inclusive, essa reunião é uma prova da importância do desenvolvimento sustentável. E uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que o desenvolvimento sustentável já é praticado e com bastante sucesso, e poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem aqui no Brasil, por exemplo, o que é Mamirauá. Eu, até há pouco tempo, fui membro do Conselho de Mamirauá, mas cada conselheiro tem um prazo, e o meu prazo se venceu, e agora não sou mais conselheiro de Mamirauá. Mas Mamirauá é um experimento, digamos assim, mais do que um experimento, é uma grande vitória que se conseguiu em matéria de desenvolvimento sustentável. Mamirauá é uma região do Rio Amazonas, marginal do Rio Amazonas, na região de Tefé, e tem mais ou menos uns 3 milhões de hectares. E tem mais ou menos uns 300 mil habitantes. Então, é uma região assim,
bastante grande, do tamanho de 1/3, digamos, da área de Portugal, por vocês terem assim, uma ideia mais prática. E essa área, havia a renda média das famílias, mensal, chegava mais ou menos a R$ 300 por mês, mas era uma área que muito própria para a criação de peixes, para a multiplicação natural dos peixes, mas os pescadores mais organizados de Manaus chegavam lá e rapavam, digamos assim, os peixes disponíveis, à torta e à direito, né? Então, o que fez Mamirauá? Mamirauá, a primeira coisa que fez foi disciplinar a pesca. E disciplinando a pesca, é uma região muito rica em lagos naturais, em rios, caudalosos, e onde tem muito peixe e tal. Mas disciplinando a pesca, nós conseguimos dobrar a renda média familiar, que passou a ser de R$ 600. Então, a simples, digamos assim, o encontro da tecnologia para auxiliar a utilização dos recursos naturais serviu para tirar uma população de uma situação de miséria. É claro que R$ 600 não é ainda o ideal, mas já significa tirar uma família da miséria dessa região. Então, isso mostra, é uma experiência brasileira que mostra claramente que, mesmo com poucos recursos, pode-se fazer muito em favor do desenvolvimento sustentável. O orçamento de Mamirauá até o ano passado, agora não sei mais, mas até o ano passado, era mais ou menos de R$ 15 milhões por ano. Então, isso, para 1/3 de Portugal, o tamanho, vocês podem ver que é pouquíssimo dinheiro, né? Dinheiro público. Então, com a inversão de pouco dinheiro, mas com uma boa orientação, é possível nós fazermos com que grande parte do nosso país, e a ideia é fazer o país todo mais tarde, com o correr do tempo, através desse desenvolvimento, sair da miséria. Então, nós não somos novatos. Eu cito esse exemplo de Mamirauá, que nós não somos novatos. E aconteceu uma coisa curiosa. A população vizinha de Mamirauá, Amanã, que é uma área que tem uns 6 milhões de hectares, essa população estava vendo o progresso de Mamirauá e queria participar. Então, imediatamente, ela foi aceita também. Então, hoje, digamos assim, a área de Mamirauá legal já é quase o tamanho da área de Portugal, né? Então, com pouco dinheiro, nós tiramos essa área desse imenso território, tiramos da miséria. E é isso que a gente deve procurar fazer também nos demais lugares do país. E agora, é evidente que isso não pode ser feito assim da noite para o dia, mas em Mamirauá, com uns 10 anos mais ou menos que isso, já se pôde fazer com que ela saísse da situação que estava e melhorasse muito a sua situação. E eu acho que essa nova ideologia, digamos, tem o seu início quando, há 2000 anos atrás, Cristo pregou, digamos, fez o mandamento do amor a Deus e ao amor ao próximo. Muito obrigado. Eu vou roubar o microfone aqui, eu vou pedir desculpa a todos, um minutinho,
porque Eduardo Eugênio, que é o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, São Paulo também, da maneira que está indo, ele vai acabar sendo também de São Paulo, da Firjan, e eu fizemos questão de vir aqui dar um bom dia. Eu até falei para o Eduardo, nós estávamos num evento dos prefeitos, porque está havendo um evento dos prefeitos das principais cidades do mundo, e atrasou um bocadinho lá entrar a abertura. Falei, bom, nós estamos chegando fora de hora, viu, Nelson? Falei, mas eu acho que nós chegamos na hora certa, porque se tivesse chego na hora da abertura, nós teríamos feito a abertura e teríamos que sair, e perderíamos a aula com o nosso querido Paulo, que é um exemplo para todos nós. Veja o que a gente ouviu dele, foi equilíbrio, harmonia, que o meio ambiente une, e eu vou resumir em 2 palavras aquilo que você falou, Paulo, em relação a como era vista essa história e como é visto. Talvez em 92, para as empresas, a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, seria até visto como um ônus. Hoje é visto como um bônus, essa que é a verdade. Então, aquilo que era ônus virou bônus, porque você produzir de forma limpa, você não só protege o planeta, mas você economiza água, economiza energia, enfim, é uma visão totalmente diferente. Então, eu peço desculpas que nós tivemos que interromper, porque, Eduardo e eu temos outros eventos que temos que dar uma passadinha. Mas não poderíamos deixar de dar um bom dia, agradecer demais, parabenizar a Nelson e a todos que estão aqui por esse evento e agradecer a presença de todos e dizer, Paulo, que você sabe que eu sou seu fã e sempre fui, né? Então, um abraço muito forte, Eduardo. Não, seu... Só dar as boas-vindas a vocês e dizer para a Firjan, é uma honra ter se juntado à Fiesp para fazer essa Humanidade 2012 e que está bombando, principalmente da juventude, das crianças dos colégios e dos jovens da universidade. Isso aí realmente é que nós estamos plantando, digamos, uma árvore no sentido de transformar, fazer essa grande floresta que nós precisamos para o planeta Terra, para o futuro. Eu vou deixar vocês, ninguém quer me ouvir, quero ouvir você. Agradecemos o senhor Paulo Scaff, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do SESI e do Senai São Paulo, e o senhor Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente do Sistema Firjan. Passamos agora a palavra para o senhor Roberto Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia. É um prazer estar aqui acedendo ao convite da Firjan e da Fiesp, particularmente representando a ministra Isabela Mônica. Quando ela me pediu para vir aqui, foi um convite irrecusável em muitas dimensões. Primeiro, pelo tema, que obviamente é muito próximo a todos nós. Eu estou na secretaria que cuida da questão da biodiversidade e florestas também, mas particularmente pela presença aqui do painel e do público, conheço muitos, e que são pessoas realmente que têm um conteúdo enorme a contribuir. Poderiam estar, muitos do que estão aqui sentados, poderiam estar aqui na mesa também no painel, e sei que vão participar em momentos posteriores. E ótimo também temos tido agora a presença aí dos 2 presidentes, mostra a importância e a relevância da atividade que está sendo realizada. As pessoas que me precederam aí, o Dr. Isaac, o Dr. Nelson, o membro do painel, o Dr. Lazzarini e o Dr. Paulo Nogueira Neto, já falaram assim, cobriram tantos dos temas que, ao invés de ter um discurso preparado, eu tenho só um cartãozinho aí com algumas ideias, mas, como vocês sabem, e voltando novamente à indicação da ministra Isabela, a ministra Isabela iniciou a carreira e continua na área ambiental pública federal, pela SEMA, IBAMA, e agora é a nossa ministra titular. Então, ela é um exemplo, realmente, do tipo de carreira que pessoas como o Dr. Paulo tornaram possível. Uma geração toda de técnicos e de especialistas e de funcionários que se dedicam à área e que, até pouco tempo atrás, no início da década de 70, ainda não estava estruturado nem existia no país. E eu conheci o Dr. Paulo em 1973, na época que ele ainda era e continua professor emérito hoje, mas ele era professor de carreira da USP. Eu era aluno de Biologia, Ciências Biológicas da UNB. Meu pai, Henrique Cavalcante, que conhecia o Dr. Paulo, disse, vai fazer lá uma visita ao Dr. Paulo.
Meu pai, como vocês sabem, também ocupou posições no Ministério, foi ministro do Meio Ambiente, então eu meio que tenho, desde cedo, já circulei num ambiente bastante interessante. Mas o Dr. Paulo, na época, era professor da universidade, fui visitá-lo na sua fazenda, nos arredores de Campinas, a Fazenda São Quirino. Aí eu cheguei lá e, realmente, o Dr. Paulo, além de tudo que foi dito, ele é um naturalista do estilo darwiniano, tem uma curiosidade insaciável. Então, eu cheguei lá, a primeira coisa, ele tinha lá a especialidade dele era de abelhas sem ferrão, as abelhas indígenas. Eu já disse, que interessante. Aí me deu um livro de capa azul, olha aqui o meu livro. Tinha um livro só sobre o assunto. E, na época, ele estava preocupado ou interessado, como vocês sabem, no Cerrado brasileiro, os grandes herbívoros nativos desapareceram há cerca de 10 mil anos, na extinção, logo depois do último período glacial. Então, tinha lamas, tinha descendentes de cavalos, aqueles gigantescos, os tatus, do tamanho de um fusca, toda essa fauna que hoje é visível, os remanescentes estão em cavernas na região de Minas Gerais, em várias cavernas do Cerrado, ainda são encontrados os ossos, mas esses grandes herbívoros dominavam o Cerrado. E a questão do Dr. Paulo é, será que dá para introduzir herbívoros africanos selvagens para o Brasil? Então, ele estava trazendo elandes da África para a fazenda que ele tinha nos arredores de Brasília. E, obviamente, isso, além do custo financeiro de trazer esses animais, as barreiras sanitárias eram imensas, não é? Porque todo o pessoal da pecuária estava apavorado com a perspectiva dos elandes trazerem alguma praga desconhecida e comprometerem. Mas esse era o Dr. Paulo. Aí eu disse, por que não se criam muitos animais silvestres ou animais selvagens do Brasil, da fauna silvestre? Aí ele me puxou mais um livrinho de capa marrom dele, Criação de Animais Indígenas Vertebrados. Aí ele me perguntou, qual que é o seu interesse? Eu disse, eu tenho muito interesse em aves. Aí ele pegou, tirou um livro da prateleira lá, o Maier Deixonce e as Aves da América do Sul, e disse, toma, esse é para você. Bom, aquilo foi uma decisão momentosa, porque eu realmente me interessei pelas aves, fiz o doutorado sobre o assunto, aí depois fui presidente da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Paulo. Primeiro, eu gosto muito de livros, procuro escrever quando possível. Eu sempre tenho 3 exemplares de um livro, um para ter em casa, outro para ter no escritório e um terceiro para distribuir para alunos e pessoas, porque eu sou também professor de carreira da Universidade de Brasília. Mas, com esse perfil, isso foi tipo 1 ano antes do Dr. Paulo assumir a Secretaria de Meio Ambiente, meu pai e ele eram muito próximos e isso foi um dos fatores que permitiu isso. Quando o Dr. Paulo entrou na Secretaria, a tentação de se trabalhar no governo é uma atividade ultra pulverizada, não é? Então, realmente, o marco foi a visão crítica estratégica que o Dr. Paulo conseguiu construir uma série de instrumentos que persistem até hoje, não é? Então, ele já citou a Política Nacional de Meio Ambiente. Hoje, quando a gente vê as discussões, por exemplo, em torno do Código Florestal, não pode se subestimar a complexidade que é passar pelo Congresso uma peça de legislação. Imagina uma lei, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ser passada em 81. Então, só isso já mais do que mereceria a carreira. Além disso, o conceito das estações ecológicas, que o Dr. Paulo também introduziu na SEMA, e hoje a gente vê, digamos, é complexo criar grandes áreas protegidas no país, e tem muitas das histórias não contadas. O que o Dr. Paulo identificou ao criar as estações ecológicas é que havia muitas terras da União que estavam disponíveis sem conflitos para a criação dessas coisas. Por exemplo, ele me contou uma vez, as ilhas fluviais pertencem à União. Então, uma série de estações ecológicas, como a estação ecológica de Maracá, no estado de Roraima, as anavilhanas, chamadas as maravilhanas, foram criadas com grande facilidade porque já eram áreas da União. Ou seja, foi possível ter avanços enormes num período assim de poucos anos pela visão. E como vocês sabem, o Dr. Paulo, além de ser biólogo, é também formado em Direito. Ele trouxe assim, digamos, ele quase que chegou pré-adaptado na função pública federal, porque ele conseguiu acelerar
instrumentos que a maioria das pessoas levaria anos para dominar. Como eu falei, eu era aluno de biologia, não é? Na época a biologia não era profissão. Mais uma vez, o Dr. Paulo ajudou a criar a profissão de biólogo, foi o primeiro presidente do Conselho Federal de Biologia, e aproveitando do fato de ele estar em Brasília, conhecer a estrutura federal e conseguir, com esse estilo que os presidentes das federações tão bem levantaram, um estilo não confrontacional e rápido, e já trazer os problemas resolvidos. Então, realmente, o Brasil deve muito ao Dr. Paulo na estruturação de mecanismos e marcos institucionais que persistem até hoje, e como ele mesmo se falou, se referindo à lei da Política Nacional de Meio Ambiente, granjeando apoio de todos os lados e de todos os partidos e visões desse sentido. E, na década de 80, o Dr. Paulo, junto com a então primeira-ministra da Noruega, Brundtland, presidiu a famosa comissão ou co-presidiu, eram co-painelistas, presidida pela doutora Gro Brundtland, mas com vários representantes. O Dr. Paulo, se não me engano, sem dúvida, era o único representante do Brasil, me parece que o único dos chamados países emergentes, mas ele pode me corrigir, introduziu a questão da combinação entre a conservação e o desenvolvimento. Está me corrigindo. Já o microfone volta para o senhor, doutor Paulo. Mas, então, o conceito de desenvolvimento sustentável, realmente, nós estamos aqui com uma das pessoas que tornou isso possível. E na área muitos desses princípios continuam e estão crescendo cada vez mais. Por exemplo, o conceito das APAs. Hoje se fala muito em mosaicos, etc., mas a APA, na sua concepção original, era um mosaico. Porque se você tem uma estratégia de conservação, onde é que as pessoas, as atividades econômicas, os espaços, as cidades se introduzem? Claro, é absolutamente imprescindível ter unidades de conservação, de proteção integral, porque essas unidades são a âncora da paisagem, não é? Tem várias formas da gente olhar o planejamento territorial, mas se você olha o ecossistema como unidade de planejamento, você tem que ter áreas que ancoram o ecossistema, as zonas úmidas, os rios, as áreas-chave de florestas. É a situação do tema de hoje sobre a biodiversidade na Mata Atlântica, porque realmente nós vivemos um paradoxo em que a Mata Atlântica, que é um bioma florestal, sempre foi, por origem, e todos sabemos, por exemplo, se você olha um pasto abandonado no sul da Bahia, em um ano já tem árvores de 3 metros de altura, em 10 anos a cobertura florestal voltou com força. Ou seja, a questão das espécies, sempre digo, a biodiversidade, as espécies se reproduzem gratuitamente. Então, se elas estão desaparecendo, não há muito que a gente precisa fazer para dar uma chance para as espécies voltarem. Aqui, o Rio de Janeiro é a mesma coisa. A gente tem uma máquina de chuva grátis, sobe a água, evapora do mar, bate aqui no morro e chove. Então, você tem... Aqui nunca vai haver problema de água enquanto essa máquina de chuva continua. Ou seja, as unidades de conservação, do ponto de vista de espécies, são fundamentais para dar segurança no planejamento, para você ter compensações ambientais inteligentes, em que você não precisa parar uma obra pontualmente. Se você tem dentro da região, dentro da estrutura da paisagem, locais onde aquelas espécies estão presentes também. Então, esses usos são fundamentais. E, claro, à medida que a gente desloca para uma economia, como uma da cidade do Rio de Janeiro, muito intensiva de serviços, as áreas de proteção, toda a área de serviços ambientais também são grandes geradores de oportunidades. Não sei se me disseram que eu ia trazer um papelzinho dizendo quando meu tempo acabou. Sim, eu acho que já estou praticamente esgotando. E acabou o meu cartãozinho. Eu queria colocar à disposição de vocês a estrutura da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Mais uma vez, agradecer ao convite de estar aqui. E a ministra realmente muito penalizada, queria estar aqui pessoalmente e me indicou. Então, eu aceitei, muito animado, e
Doutor Paulo, se eu disse alguma coisa aí que não bate, por favor, o senhor pode me corrigir, ampliar. E obrigado aos colegas panelistas que, ao fazerem as apresentações tão bem estruturadas, me deram a chance de dar fazer uma apresentação mais de improviso. Obrigado a todos e sucesso no evento.